Eu não sei se vocês concordam, não sei se eu falei muita besteira aqui, mas enfim, deixei nos comentários, deixei sua opinião, tá? E com certeza vai brigar até o final por esse título brasileiro e os outros também que vai disputar, que é a Copa do Brasil, é a Libertadores. O Flamengo hoje tem demonstrado um leque de possibilidades. Você fecha uma coisa e tem outra coisa. Realmente, nós falamos muito de Palmeiras, próprio Cruzeiro, que perdeu hoje, mas hoje o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, pelo menos dentro de campo jogando futebol. Líder, com um jogo a menos, 3 vitórias seguidas e com uma janela que ainda está aberta e não para de trazer gente, Henrique. E várias possibilidades, né? No jogo passado, a gente falou, eu pelo menos falei muito do Everton Araújo, que fez uma partida extraordinária. Hoje, o Alan volta e faz uma partida também muito consistente. Então, assim, dentro daquilo que é esse elenco do Flamengo, das possibilidades, a gente está vendo, né, os novos reforços, o Royal, o Emerson Royal e o espanhol, né, o Sarru. Então, assim, é um Flamengo que vai brigar por tudo, Rizek. A gente não tem dúvida disso, tá montando o elenco para isso. Já tinha um elenco forte, é claro, perdeu uma peça, na minha opinião, muito importante, que foi o Gerson, que era uma peça muito importante para esse elenco, mas está trazendo jogadores para também manter não só o nível desse 11 titulares, mas também de possibilidades quando algo não está dando certo, como hoje. Hoje iniciou com o Pedro, daqui a pouco estava com o Wallace e Ian, daqui a pouco está com o Juninho. É muita possibilidade e o nível não cai. Às vezes o nível ou mantém ou aumenta. Então é um Flamengo que vai chegar forte para esse resto da temporada para buscar tudo. Aliás, não sei se vocês concordam, estava conversando com o Felipe vendo o jogo aqui, sobre o Pedro. Pedro voltou contra o Fluminense domingo passado, entrou aos 26, fez o gol aos 39. Aí foi titular contra o Bragantino e hoje não fez gol, mas não sei se vocês vão concordar. Eu vi o Pedro correndo pra caramba, se matando em campo, dando combate na direita, na esquerda. Assim, talvez seja o Pedro com o qual o Felipe sempre sonhou, um Pedro combativo, correndo. E esse é o Pedro que o Felipe quer ver, pelo menos na disposição, no combate, na correria. Mais participativo, né? Sim. Estando presente em muito mais ações do jogo do que simplesmente numa finalização, numa jogada para concluir, para preparar a jogada para alguém, junto com o Arrascaeta. E a gente falou muitas vezes, até antes da Copa do Mundo, sobre possibilidades de jogarem juntos ou não. E o Felipe, em poucos jogos, apostou na dupla como titular, entendendo que os dois, quando estavam juntos, não permitiam ao Flamengo fazer a pressão tão intensa na saída de bola como ele gosta que aconteça. Hoje os dois jogaram. Agora acho importante a gente voltar a falar sobre o que os jogadores falaram ali na entrevista, tanto o Hulk como os jogadores do Flamengo, principalmente porque esse confronto vai se repetir a partir de quinta-feira pela Copa do Brasil. Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Um jogo na quinta. O Cuca de fato mudou muito a estratégia e acho que ele conseguiu, assim como o Felipe falou, a Ana também, para mim o Atlético fez o melhor jogo pós-Copa do Mundo, com uma estratégia muito diferente e muito específica para esse jogo, mantendo a marcação individual que ele quase sempre faz no Atlético, mas puxando um volante para marcar o Plata, puxando o Saravia, que era o lateral direito, para marcar o Arrascaeta, colocando o Scarpa para jogar de lateral esquerdo para encaixar no Varela, lateral do Flamengo, fazendo trocas durante o jogo porque os fatos exigiam. O Fausto Vera, que marcava o Plata, tomou cartão, ele colocou o Alan Franco no segundo tempo e o Atlético de fato entendeu bem a proposta, executou bem a proposta, não fez o gol, por ser um time que ainda está mais fragilizado individual e coletivamente acabou perdendo o jogo. Mas eu estou muito curioso para ver como tanto o Felipe e o Cuca vão reagir a essa mudança nos próximos jogos, porque o Cuca vai manter a estratégia, sabendo que o Felipe agora já sabe o que ele fez e vai se preparar para isso, ou o Felipe vai preparar um antídoto. Eu acho que o jogo ficou ainda mais legal, o confronto da Copa do Brasil, por causa desse xadrez que os treinadores jogaram hoje. E esse é um lance que vai dar o que falar, porque o Fausto Vera, inicialmente o juiz enxergou um pênalti, é absurdo, que foi uma falta fora da área, mas havia uma expectativa da parte do Flamengo da expulsão do Fausto Vera. Esse mesmo juiz deu um cartão vermelho num lance parecido em Real Madrid e Pachuca no Mundial. Por que hoje ele ficou com o amarelo? Daqui a pouquinho o PC vai explicar e avaliar se a decisão do árbitro foi correta ou não. Fato é que a gente está vendo nos melhores momentos que o Galo até começou melhor mesmo, mas não matou o jogo e depois o Flamengo deitou, pelo menos assim que eu vejo. Quando o Flamengo se ambientou ao jogo, o Flamengo foi lá e dominou a partida. Eu não sei se o Flamengo deitou e dominou, teve um amplo domínio. Acho que o Flamengo mereceu a vitória porque foi mais equilibrado durante todo o tempo.
Teve dificuldade, depois do gol o Atlético conseguiu ficar com a bola, conseguiu Segundo uma certa tempo, por pressão. exemplo, o Atlético atacou pouco. O Atlético piorou no segundo tempo, fisicamente caiu. Chega um momento também... Aliás, o ano inteiro a gente não vai cobrar intensidade porque os times já estão pensando no próximo jogo, na próxima competição, vão dosando o ritmo durante as partidas. Isso é culpa do nosso calendário, a gente precisa tentar resolver isso de alguma forma. Mas o Flamengo foi um time mais inteiro e as substituições, né, Rizek? Quando os times começam a mexer, o Flamengo invariavelmente vai levar vantagem. Quase sempre o Flamengo vai levar vantagem sobre o adversário. Porque o banco de reservas do Flamengo tem uma qualidade. Entrou o Luiz Araújo, botou a bola na cabeça do Léo Ortiz. O Luiz Araújo ajuda demais. E hoje foi assim, fantástico. O menino que entrou, o menino que entrou, que fez a jogada. Inclusive, ele entrou, deu muito mais profundidade, né? O Wallace Ian. Ele entrou, deu muito mais profundidade, muito mais dinâmica do meio pro ataque do Flamengo. Então, assim... Nunca entra mal, né? Exatamente, ele entra sempre muito bem, ele faz jogada, ele parte pra cima do adversário, é moleque debochado, você viu que ele tava ali discutindo com o Hulk perguntando um monte de coisa pra ele, debochado, coisa de moleque mesmo, que é bom pro clube, para o Flamengo no caso, né? Então, assim, sobretudo essa substituição fez uma diferença enorme pro Flamengo no jogo de hoje. Eu penso que se não tivesse feito essa substituição, de repente... o Galo conseguiria segurar o empate. É o leque de possibilidade que a gente fala do Flamengo, né? Esse leque entrou muito bem. E vai melhorar, né? Royal chegando, Saúl chegando, Samuel Lino. O Royal chega para ser titular para vocês? O Royal chega para... Por exemplo, o Varela tá jogando bem, certo? Inegavelmente. Dependendo do jogo. O Royal chega para ser titular ou para brigar pela posição, na opinião de vocês? Para brigar pela Também acho. posição. Mas eu acho que vai depender muito do jogo, da característica. São características diferentes, exatamente. O Royal se assemelha mais ao Wesley, de ser mais agressivo, e o Varela mais equilibrado. Muito mais forte fisicamente. Absurdo, né, a questão física do Royal. Ele vai bater e voltar assim com muita facilidade. É claro que se o Felipe Luiz optar por um esquema onde ele vai querer um lateral, como o Vinha hoje falou mesmo na entrevista, hoje eu fiquei um pouquinho mais, eu gosto de sair mais, mas é o caso do Royal. Se precisar sair, ser mais intenso, o Royal é titular. Agora, se precisar de uma contenção para abrir um lado esquerdo, para colocar alguém para jogar daquele lado, com certeza o Varela tem vantagem. Elenco, né? Que vocês estão falando das alterações. Tem 5 alterações que estraga times, né? As do Flamengo melhora o time. Não importa qual o time titular que o time comece, as alterações melhoram. Mas é isso, assim, eu acho que o grande diferencial da preparação física é quando você consegue equiparar seus titulares e seus reservas, ponto. O Flamengo conseguiu. Só que aí você pega um banco de muita qualidade. Melhor elenco da América Latina, né? Acho assim, daqui dos nossos, com certeza melhor elenco. Quando os jogadores que... Se ele poupa, ou se ele muda, ele pega os jogadores do banco, os jogadores do banco entram bem. O Wallace Ian, o Losetti lembrou bem. Dificilmente ele entra no jogo fora da temperatura que o jogo pede. No jogo passado ele decidiu. Exatamente. É ele que faz. É claro, o Vinha começa a jogada e ele dá a opção por dentro e espera o Wesley passar para dar o toque. Tem a personalidade que o Felipe falou, né? Ele vai pra cima, ele encara mais velho. As atuações dele desde que entrou contra o Chelsea é impressionante, cara. Isso é ótimo pro clube, assim. Só que rival não gosta. Eu, quando eu tava no campo, eu falei, vou pegar esse moleque, caçar, tentar meter na cabeça. Normal, mas eu quero esse atleta no meu time. Eu quero um atleta que desestabiliza o outro no meu time. Isso faz parte do futebol. Mas é curioso, porque a gente vê o Wallace Ian, o próprio Vinha. Quando o Felipe fala desses jogadores, o Felipe fala que vocês não acompanham o dia a dia deles. Diz que esse moleque é um cavalo treinando. Isso que é absurdo. O que ele vai pra cima da zaga titular, o que ele bagunça no treino, entre aspas, bagunça no sentido positivo. O que ele gosta de treinar, o que ele gosta de aprender. É isso, Isaac, não tem como dar errado. Quando você quer viver o futebol e, acima de tudo, você, mesmo tendo uma idade já avançada, você quer aprender a cada dia, porque cada dia você tem algo a aprender. O Vinha foi a mesma coisa. Quando perguntaram pro Felipe na coletiva anterior, no jogo contra o Bragantino, que ele faz a jogada do gol, o que você tem para falar do Vinha? Te surpreende? Ele falou, não. É que vocês não estão no dia a dia acompanhando o que esse cara treina. Ele treina 2, 3, 4 horas, ele não cansa, ele vai, ele volta, ele treina separado, ele faz cruzamento. Não tem como dar errado, é absurdo. Eu tenho propriedade para falar do Vinha, que eu trabalhei com o Vinha no Palmeiras, né? E o Vinha é um cara super profissional, que é aquela gana, aquela raça uruguaia. Realmente é um cara muito fora da curva em termos de profissionalismo. Um cara que busca sempre o melhor. O adjetivo que você usou para o Wallace é para ele também, é um cavalo. Quando o cara que fica 10 meses se recuperando de uma lesão,
O cara, quando volta, é impossível ele voltar 100%. Ele começa a sentir dor em outros lugares, ele tem que ser muito profissional para ele manter o ritmo. Então, assim, ele tá sempre melhorando. O jogo contra o Bragantino, a jogada que ele faz o gol, é jogada de quem é muito forte fisicamente, de forte com a arrancada, com a bola no pé. De um cara que ainda não tá 100%. De um cara que é... Exatamente. Ele deu entrevista e falou assim, 80 minutos, eu falei que o Felipe tava com a perna pesada. Ficou 10 meses parado, tá com a perna pesada. Então, Pô, assim, ele realmente... mudou o Fla-Flu, né, quando ele entrou, foi bem contra o Bragantino. Agora, você enfrentou o Carrascal também pelo Palmeiras na Libertadores, né, que tá a caminho do Flamengo. Tenho muita gratidão a ele, porque Que eu ia falar. sem dúvida alguma a expulsão dele, eu acho que, Isso que eu ia não falar. teríamos passado. Ele foi expulso, a gente meteu 3 no River lá, Monumental de... Não foi no Monumental, o jogo foi em outro lugar, mas metemos 3 na Argentina. Acho que foi no campo do Independente, não Isso. foi? E depois do jogo de volta a gente perdeu de 2-0, foi um Deus nos acuda. Agora, a gente estava elogiando o Pedro, né? Antes do Mundial, o Arrascaeta estava voando, o Pedro estava tentando retomar o espaço dele. A impressão que eu tenho é que do Mundial para cá o Arrasca não conseguiu fazer a diferença como ele vinha fazendo. Já não foi brilhante no Mundial, foi questionado, inclusive, desde a volta também o Arrasca não está jogando o que ele... Pô, ele era o grande jogador do Ele era o campeonato. artilheiro do campeonato quando Exato. parou o Mundial, né? Aí Exato. volta o Caio Jorge assume a liderança. Será que é impossível ter os dois bem ao mesmo tempo? É o feitiço de Áquila? É o feitiço de Áquila. Né? Impossível não é, mas assim, mostra mais uma vez como é o elenco do Flamengo, né? Eu acho que é uma resposta que o Felipe dá também, ou um aviso que o Felipe dá. O Pedro não estava jogando, porque o Pedro tinha que se entregar um pouco mais. E a gente tem visto, principalmente do Mundial para cá, o Arrascaeta se entregando um pouco menos, digamos assim. É um craque, eu sempre falei, assim, não vou cansar de falar, para mim o Arrascaeta, principalmente no futebol sul-americano, é craque, é muito acima dos demais. Mas no futebol de hoje você precisa ter mais intensidade, você precisa correr, você precisa ajudar os seus companheiros. De repente é por isso que o Felipe hoje deixou o Pedro mais tempo e não tirou o Arrascaeta. Mas assim, mostra o elenco do Flamengo. O Arrascaeta saiu, quem entrou e manteve o ritmo de jogo, melhorou o ritmo de jogo, porque o Flamengo hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor time que nós temos. E tem a questão também, Rizek, da leitura do adversário sobre o Arrascaeta, né? Porque quando você começa a chamar a atenção, claro que o adversário vai olhar e falar assim, não podemos deixar o Arrascaeta jogar, podemos dar espaço para ele, não podemos deixar fazer o que ele tem feito. E aí, para ele, sem a intensidade necessária para ele achar esses espaços, claro que vai ficar mais difícil. Mas essa marcação individual igual hoje, o Alan Franco, Fausto Vera, é difícil para um jogador que não tem tanta intensidade sair dessa marcação. Você sabe que essa é uma curiosidade que eu tenho em relação ao plano do Cuca e do Felipe para hoje, porque hoje o Arrascaeta, no posicionamento, foi o de 2019. Ele começou o jogo na esquerda, ele saía da esquerda e vinha para dentro, como ele fazia naquele time em que a dupla de ataque era Gabriel e Bruno Henrique, do lado direito era o Everton Ribeiro, hoje foi o Plata, jogadores totalmente diferentes. Mas ele tinha a dupla hoje, Pedro e Bruno Henrique, com o Arrascaeta vindo da esquerda. Então eu não sei se o Cuca adaptou o plano quando se deparou com isso e colocou o Saravia no Arrascaeta, ou se ele já se preparou para isso, mas concordo com o Rick, enfim, complementando o que eles disseram, que eu acho que é perfeito. Tem a questão da intensidade, tem a questão da atenção do adversário, você soma tudo isso, e o Felipe, sabendo que o Cuca procura uma marcação individual, ele falou, opa, eu vou voltar o Arrascaeta para uma posição que ele já não vinha jogando, tirar ele do centro do campo para ver se eu bagunço um pouquinho. E neste aspecto do jogo, a estratégia do Cuca sobressaiu, porque ele conseguiu marcar muito bem o Arrascaeta. É porque o Arrasca vinha brilhando muito, né? Até o Mundial, né? Tava decidindo os jogos, também, né? eu acho, né? Acho que às vezes quando ele dá uma cansada, assim, ele tem uma queda em volume de jogo, que é o normal, que a gente vê, né? Ele participando mais em ações com bola. Eu acho que quando ele ele chega num pico físico, assim, ele tem uma queda. Já aconteceu isso em outros momentos, em outras temporadas. Aí ele passa um pouco, daqui a pouco ele retoma de novo. Eu acho que passa por esse momento o Arrascaeta, acho que esse desgaste é algo normal. Eu lembro que no começo da temporada, quando a gente falava assim, gente, quando a temporada normal, começando no antigo calendário, geralmente setembro a gente tinha muitos jogadores desgastados. Como a gente começou uma temporada mais cedo, mesmo os times que adiantaram as voltas, jogaram o começo dos campeonatos estaduais com equipe reserva, você já estava trabalhando fisicamente alguns jogadores. A minha previsão, e ouvindo algumas pessoas que estudam a parte física, era que agosto já começaria a ter um certo cansaço para os jogadores de alto nível. Eu acho que o Arrascaeta pode estar entrando nesse espiral. Vamos lá falar mais um pouco aqui sobre essa vitória do Mengão aí. Sobre o Atlético Mineiro, eu queria saber a opinião de vocês aí, se vocês concordam ou discordam, né, da minha visão. Que é o seguinte, eu já vinha falando há um tempo já, tá? Eu não vou ser aqui um cara chato, né?
ficar criticando o time, até porque o que importa é a vitória, né? Independente de qualquer coisa, o que importa é a vitória. E mais do que nunca o Flamengo precisava dessa vitória, né? Mas assim, tem como melhorar, tá? O campo fala isso tá nítido. Tem duas coisas que eu vinha falando, que era o seguinte: o Bruno Henrique e o Plata, eles não podem jogar junto. Não pode jogar junto porque o Flamengo perde muita qualidade técnica ofensiva com os dois jogadores, se os dois estiverem em campo, tá? Porque geralmente o Flamengo tá pegando os times que você vê aí, foi contra o Atlético Mineiro, né? Quem imaginaria que o Atlético Mineiro iria enfrentar o Flamengo e iria ficar recuado atrás, que iria ficar só no contra-ataque. E a tendência é essa, né? Independente do time, a tendência é que venha jogar contra o Flamengo, principalmente se for no Maracanã, de que os times adversários joguem de uma forma mais recuada, né? Mais atrás da linha da bola. E isso é prejudicial se você tem um Plata e se você tem um Bruno Henrique, porque são jogadores tecnicamente abaixo dos demais, né? E aí tem o outro ponto que eu falei, que eu já venho falando, né, em alguns vídeos, que é o seguinte: o Flamengo estava muito refém de Arrascaeta e de Luiz Araújo, tanto na questão da criação e da finalização, né? E quando esses jogadores caíram de rendimento, o Arrascaeta mesmo já vê uns 5 jogos que o Arrascaeta não vem bem. O que é que acontece? O Flamengo ele tá refém da bola parada, porque não tem muita criação ali por dentro, né? E o Flamengo tá refém da bola parada. E isso também se dá pela escalação do Plata e do Bruno Henrique. Você vê que são muito poucas as jogadas de Bruno Henrique, cara. Teve um lance ali no primeiro tempo, que foi aquele que ele pisou na bola, o jogador, o marcador que estava na frente dele, ele foi na movimentação de Pedro, né? O Bruno Henrique puxou para a esquerda e conseguiu finalizar. Outro lance de Bruno Henrique que ele finalizou, uma que ele puxou para dentro, né? Finalizou muito fraco, muito tava longe. E a outra foi um passe de Pedro que Pedro deu para ele finalizou, o cara interceptou com o carrinho. Só que isso nós estamos falando aqui de um dos melhores jogos de Bruno Henrique, né? Assim, em questão assim de chegar, de finalização, de ter uma participação maior do jogo. Mas só que é um jogador que tecnicamente ele é muito abaixo, cara. É muito abaixo na questão do domínio. Teve muitas bolas que ele pegou ali numa posição de segundo atacante e a bola não ia nem para a esquerda, nem para a direita e nem para frente. Ele segurava a bola ou então ele não conseguia dominar, perdia a bola voltava contra-ataque do Atlético Mineiro. Ele pegava a bola aberta, a mesma coisa, voltava a bola para trás. E entre o Bruno Henrique e o Plata, se for para escolher um hoje, tá? Eu prefiro o Plata, porque na questão, quando tá jogando com times mais fechado, né? O Plata, por exemplo, ele consegue ser mais associativo, ele consegue fazer mais uma tabela, um toque curto, melhor do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique já tem mais essa dificuldade. O Bruno Henrique, tecnicamente, ele ainda chega, hoje ele está sendo ainda inferior ao Plata. Então, para mim, é um dos defeitos dentro do campo que o Felipe Luiz não está conseguindo enxergar, né? Que é a questão de manter o Plata ou o Bruno Henrique. Para mim, precisa ser ou um ou outro, tá? A questão também é o Arrascaeta, que eu venho falando. O Arrascaeta, ele tá muito abaixo, cara. Tá muito abaixo. E aí, assim, eu não quero ser chato, porque até eu sei que hoje não tem substituto para Arrascaeta, né? Poderia até ser o Matheus Gonçalves, talvez, não sei. O Felipe Luiz não gosta do Matheus Gonçalves ali por dentro. É um jogador que também tem bastante habilidade, consegue esconder a bola, mas o Felipe Luiz não gosta, né? Ele prefere ali quando tem improvisar um Plata, um Luiz Araújo na posição. Mas é um jogador que precisa ser cobrado, tá? É um jogador que precisa ser cobrado. Você tem recentemente o caso de Pedro, né? Que ficou sem ser relacionado 3 jogos porque fisicamente não estava demonstrando. E o Arrascaeta hoje fisicamente não está demonstrando. Nem fisicamente, nem taticamente, tá? Tem um jogo ou outro que ele faz ali uns lances de efeito e aí a galera se empolga porque fez um lance de efeito. Mas é um a menos dentro de campo praticamente, cara. Ele está sendo um a menos tanto na marcação quando o Flamengo está com a bola. Hoje, por exemplo, você viu o Pedro, que foi tão criticado, você vê o Pedro se movimentando dos 2 lados, dando opção. Você vê o Pedro dando carrinho, que eu me lembro aqui, Pedro deu, se eu não me engano, 3 carrinhos, cara, se não foi mais, tá? E no campo defensivo também. Você vê Pedro dividindo bola no campo defensivo, fazendo uma falta,
Eu não lembro do lance de Arrascaeta, cara, dividindo uma bola com algum jogador do Atlético Mineiro. Então, precisa ser cobrado. Peraí, quer dizer que a Arrascaeta não precisa porque ele é craque, ele é diferenciado? Ele precisa ficar dentro de campo ali porque nenhuma bola ele vai decidir? Nenhum lance ele pode decidir? Já tem 5 jogos que a Arrascaeta não decide nada. A mesma coisa está sendo com o Bruno Henrique. Eu fico me perguntando o porquê que Bruno Henrique está sendo escalado. Sinceramente, eu fico me perguntando o porquê Bruno Henrique está sendo escalado. Porque, tecnicamente, hoje, eu não vejo diferença de Bruno Henrique para Juninho. Sendo bem sincero, tecnicamente, hoje eu não vejo diferença de Bruno Henrique para Juninho. Eu sei que vai ter muita gente que não vai concordar comigo nisso, mas eu não vejo. Porém, eu vejo o Juninho tendo mais intensidade do que o Bruno Henrique. Ah, mas é porque o Juninho tá entrando só nos finais de jogos. O time adversário tá cansado. Tá mostrando intensidade. Merece ter mais oportunidades. Principalmente na posição de Bruno Henrique. Não dá para entender. O próprio Wallace Ian tem mostrado, né, uma melhor qualidade, uma melhor objetividade dentro de campo. Tem também a questão da intensidade, mas você vê o Wallace Ian, por exemplo, ele às vezes erra ali um passe, mas é tentando levar a bola para frente, tentando fazer uma tabela com o Pedro, ou tentando levar a bola para a linha de fundo. O Bruno Henrique, cara, até nisso ele tá abaixo. Até nisso ele tá abaixo, entendeu? Dos últimos 5 jogos aí, esses jogos foi o que ele mais se apresentou, assim, vamos dizer, né? Teve lá 3 chances de finalização, mas é um cara que está muito abaixo tecnicamente. Não dá para entender a opção da escalação dele, sendo que você também tem o próprio Plata e você tem o Luiz Araújo, né? Você tem o Wallace Ian, você tem o Juninho que vem entrando bem. Então assim, cadê o critério de Felipe Luiz? O Flamengo tem como melhorar. O Flamengo não pode, tá? Não pode, cara. Isso é importante. Não pode ficar refém de bola parada. Não pode, isso é importante. Esse confronto que vai ter na próxima quinta-feira contra o Atlético Mineiro, né? Depois vai ter o jogo contra o Ceará, depois contra o Atlético Mineiro. De novo, esses 3 jogos vai ser muito importante pro Flamengo. Vai ser muito, muito importante. E se nesses 3 jogos, escuta o que eu tô te falando, nesses 3 jogos o Flamengo ficar refém de bola parada, vai ser muito perigoso para o Flamengo, tá? Vai ser muito, mas muito mesmo, muito perigoso para o Flamengo, porque não é todo jogo que o Flamengo vai se safar por causa de bola parada. Não vai ser todo jogo. O Flamengo contra o RB Bragantino, o Flamengo se safou por causa de uma bola parada, tá? Aí depois o segundo gol do Flamengo foi de um lateral, de um defensor. Hoje a mesma coisa, bola parada e o gol de um defensor. O Flamengo não pode, com o elenco que tem, com o meio de campo que tem, com o ataque que tem, o Flamengo não pode ficar refém de bola parada e refém de jogadas de defensores, cara. Isso é absurdo. Isso vai ser prejudicial para o Flamengo, principalmente no mata-mata, tá? Então, eu não sei se vocês concordam, não sei se eu falei muita besteira aqui, mas enfim, deixei nos comentários, deixei sua opinião, tá? Deixa o dedo aí, clica o dedo aí no like, dá uma hypada aí no vídeo também para ajudar nós aí nos comentários e vamos discutir, cara. Deixa aí no comentário aí sua opinião que a gente discute, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.